Capítulo 426, fase de 32-1. The Author's POV. No mesmo dia, em um local remoto em Issanor, com árvores altas cobrindo o céu, a única luz que entrava vinha do sol acima, que precisava passar pelas muitas folhas, criando uma rede amarelada de luz. À frente, liderando Amanda pela floresta, estava um elegante elfo masculino. Com um sorriso simples no rosto, ele apontou para uma determinada direção e disse: "Por aqui, por favor." Amanda acenou levemente com a cabeça em resposta. Naquele momento, Amanda tinha muitas perguntas em sua mente. Lembrando-se de tudo o que havia acontecido com ela não muito tempo atrás, tudo parecia um borrão. Ela estava apenas em seu quarto, lendo um livro que gostava, quando, do nada, o elfo à sua frente bateu à sua porta, dizendo que alguém importante queria conhecê-la. Ela estava um pouco apreensiva com toda a situação, mas vendo quão insistente ele estava, não teve escolha a não ser ir. É claro que ela avisou Dona e Mônica sobre sua situação atual. Mas, aparentemente, elas já sabiam, dissipando todas as suas preocupações. "Estamos aqui." Parando em frente a uma grande árvore antiga, o elfo colocou a mão na árvore. Foi nesse momento que uma luz verde emitiu de sua mão, e o chão tremeu. Rumble! Seguindo o baixo rugido, para o choque de Amanda, a árvore começou a crescer em direção ao céu. Isso persistiu por alguns segundos antes de finalmente parar, revelando uma pequena porta. Dando um passo para o lado, o elfo abriu a porta e gesticulou para que ela entrasse. "Por favor." Nodando a cabeça, Amanda entrou lentamente. Ao entrar no lugar, Amanda de repente ouviu o som da porta se fechando atrás dela. Virando-se, percebeu que o elfo não estava mais lá e que era a única pessoa presente. Uma expressão de cautela instantaneamente surgiu em seu rosto, mas assim que estava prestes a voltar para a porta, uma voz suave entrou em seus ouvidos. "Não se preocupe, não queremos te fazer mal." Ao ouvir a voz, a cabeça de Amanda se virou na direção de onde vinha a fala, e quando fez, seus olhos se abriram em surpresa. Com longos cabelos prateados caindo suavemente pelas costas e um rosto sobrenatural que fazia qualquer um se perguntar se ela era uma mortal ou uma deusa, estava uma figura familiar. Uma figura que Amanda havia visto muitas vezes no passado. Ela não era ninguém menos que a rainha élfica. Imediatamente ao perceber isso, Amanda baixou a cabeça e a cumprimentou educadamente. "Eu, Amanda Sterne, cumprimento a rainha." A rainha sorriu para a ação de Amanda enquanto levantava a mão. "Não há necessidade de você ser tão educada comigo." HM. No momento em que Amanda ouviu as palavras da rainha, suas sobrancelhas se franziram. "Não há necessidade de você ser educada comigo." Ela estava apenas dizendo isso por educação? Se sim, Amanda decidiu continuar sendo formal. Um sorriso impotente apareceu no rosto da rainha ao ver isso. Franzindo os lábios, a rainha élfica olhou para Amanda. Depois de a observar de cima a baixo, um sorriso suave surgiu em seus lábios. "Você deve estar se perguntando por que eu a convoquei de repente, certo?" "Sim." Após um breve momento de silêncio, Amanda acenou com a cabeça. Ao ver isso, o sorriso no rosto da rainha diminuiu um pouco. "Vem aqui, eu vou te mostrar algo." Então, virando-se, ela caminhou mais fundo no local. Observando as costas da rainha, Amanda seguiu. Caminhando por alguns minutos, as duas logo pararam em frente a uma pequena porta. A porta não parecia nada especial. Era apenas uma porta simples, mas de onde estava, Amanda podia sentir um poder suave vindo da sala, fazendo com que uma sensação quente e gentil a envolvesse. Ao abrir a porta, a primeira coisa que Amanda viu foi um grande casulo cercado por grossos galhos. Por outro lado, raízes profundas estavam cravadas nas laterais da sala, com pequenas folhas se estendendo a partir delas. A sala era bem pequena e, além do casulo no centro, não havia mais nada de particular. No momento em que entrou, Amanda percebeu uma mudança notável na expressão da rainha, que olhava para o casulo com profunda tristeza nos olhos. Pressionando os pés no chão, a rainha se moveu em direção ao casulo e gentilmente colocou a mão sobre ele. Fechando os olhos, o silêncio desceu sobre a sala enquanto a rainha não dizia nada. Foi só depois de um tempo que ela finalmente abriu a boca e disse: "Houve um tempo, há uma década, em que eu era fraca." Fazendo uma pausa, ela olhou na direção de Amanda. "Naquela época, eu ainda estava no processo de herdar os poderes da minha mãe e, portanto, estava em um estado de fraqueza. Você pode não saber, mas para se tornar rainha, é necessário que alguém tenha o sangue élfico antes de herdar o poder da rainha anterior. Isso é algo que acontece há gerações em nossa raça. Naturalmente, os demônios que sabiam disso tentaram de tudo para me assassinar.
Na verdade, eles quase conseguiram. Virando-se para olhar para o casulo, os olhos da rainha se encheram de tristeza. Foi até que eu a conheci. No momento em que suas palavras se dissiparam, ela olhou na direção de Amanda e murmurou: "Sua mãe." Bang! Como um raio, as palavras da rainha reverberaram na mente de Amanda enquanto ela tentava processar o que estava sendo dito. Sua atitude indiferente desmoronou um pouco, enquanto ela se virou para olhar para o casulo em frente à rainha. Vendo a expressão no rosto de Amanda, a rainha gesticulou para ela se aproximar. Dê uma olhada. Sem dizer nada, Amanda caminhou lentamente em direção ao casulo. Quanto mais perto ela chegava, mais difícil se tornava andar. Sentia como se um peso imenso tivesse sido colocado em suas pernas, impedindo-a de avançar. Mas, eventualmente, Amanda conseguiu alcançar o casulo. Assim que seus passos pararam em frente a ele, ela respirou fundo. Bea, tump. Bea, tump. Olhando para o casulo, ela podia sentir seu coração batendo profundamente dentro de seu próprio corpo. Engolindo em seco, ela inclinou lentamente a cabeça para frente e espiou pela pequena abertura no meio do casulo. Ah! Um som estranho saiu de sua boca no momento em que seus olhos espiaram pela pequena abertura do casulo, fazendo-a dar alguns passos para trás. Cobertura a boca com os dois braços, a mente de Amanda balançou. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Recordando o rosto da mulher dentro do casulo, Amanda tinha certeza. Era sua mãe. A semelhança com ela era quase assustadora. No entanto, se havia uma diferença, era o fato de que ela parecia mais jovem e mais bonita do que se lembrava no passado. Você deve ter muitas perguntas. A rainha perguntou de repente, tirando-a de seus pensamentos. Virando-se para olhar para a rainha, Amanda acenou fraqueza com a cabeça. Ela estava tendo dificuldades para entender o que estava acontecendo. Isso era uma armadilha? A mulher ali realmente era sua mãe? Como ela conheceu a rainha e como era possível que ela estivesse aqui? O número de perguntas que Amanda tinha era interminável. Ela não sabia por onde começar. Vendo a confusão no rosto de Amanda, a rainha mais uma vez sorriu. Então, com os olhos ainda fixos no casulo, ela perguntou de repente: "Você sabe a razão pela qual sua mãe deixou seu lado quando você era jovem?" "Porque ela não conseguiu lidar com a pressão vinda do guilda do meu pai." Amanda respondeu após uma breve pausa. Essa era a resposta que a maioria das pessoas que perguntava lhe dava, e era o que ela acreditava ao longo de toda a sua vida. No entanto, em resposta às suas palavras, a rainha apenas balançou a cabeça. "Não, não é." O corpo de Amanda congelou ao ouvir isso. Sua mente ficou em branco. O que ela queria dizer com isso? A rainha estava tentando insinuar que a razão pela qual sua mãe a deixou não era o que os outros lhe disseram. Seu coração começou a bater ainda mais rápido. Sua mãe não partiu porque não queria estar com você, nem porque não conseguia lidar com a pressão de gerenciar uma guilda tão grande, mas porque ela estava amaldiçoada. Amaldiçoada! As sobrancelhas de Amanda se levantaram em choque. Observando-a, a rainha acenou com a cabeça. Sim, você pode já saber o que é a maldição. É uma famosa entre as rainhas, a maldição do quebrador de mentes. Abrindo a boca, nenhuma palavra saiu da boca de Amanda enquanto ela lutava para encontrar as palavras certas. Amanda não era burra. Depois de ouvir o que a rainha disse, já havia percebido o que aconteceu. A maldição do quebrador de mentes era uma infame maldição que os demônios podiam aplicar aos humanos para controlar sua vida e morte. Era uma maldição famosa por não ter cura. Colocando as peças juntas, Amanda entendeu o que aconteceu. De alguma forma, sua mãe foi amaldiçoada por um poderoso demônio e, para manter ela e seu pai seguros, decidiu fugir diretamente, usando a desculpa de não conseguir lidar com a pressão. Enquanto seus pensamentos paravam ali, Amanda sentiu uma lágrima escorregar por sua bochecha enquanto seu coração começava a doer. Mas antes que ela pudesse limpar a lágrima, de repente sentiu uma mão suave tocar seu rosto. Levantando a cabeça, viu a rainha élfica olhando para ela com um sorriso suave no rosto. "Parece que você entendeu o que aconteceu." Amanda acenou com a cabeça. Seus ombros tremiam ao pensar em tudo o que sua mãe passou. De repente, sentiu uma mão pressionar seu ombro, e sem olhar, sabia que era a rainha. Sua mãe era uma mulher bastante inteligente e corajosa, disse a rainha. Para impedir que o demônio a usasse para atingir seu pai, ela fingiu não se importar com ele e partiu. Além disso, a fim de evitar que o demônio dissesse a verdade ao seu pai, ela fugiu do domínio humano e ameaçou acabar com sua própria vida em alguns dias. Afagando o cabelo dela, a rainha continuou. "Você pode não saber,
mas amaldiçoar alguém com a maldição do quebrador de mentes não é tão simples. Especialmente para a guilda número 1 no domínio humano. Provavelmente levou ao demônio uma quantidade insuportável de recursos para até mesmo amaldiçoá-la. Não querendo deixar escapar sua única chance de controlar a guilda número 1 e desperdiçar todos os recursos que investiram, o demônio a perseguiu, e foi nessa perseguição que eu a conheci. Retirando a mão do ombro de Amanda, a rainha élfica se virou para mais uma vez olhar para a figura escondida atrás do casulo. Foi durante essa perseguição que ela se deparou comigo, que estava bastante ferida. Sentindo pena de mim, ela cuidou de mim e me curou. Durante aqueles dias, desenvolvemos uma relação próxima e foi assim que consegui aprender a verdade. E, com ela me protegendo, consegui herdar meus poderes e ganhar força suficiente para me defender, mas... Fechando os olhos, a rainha fez o possível para reprimir suas emoções. Mas foi em vão, pois Amanda pôde sentir flutuações sutis vindo do mana no ar. No momento em que consegui herdar meus poderes, o demônio que a perseguia percebeu que não poderia fazer mais nada e decidiu acabar com tudo ativando a maldição. A rainha de repente apertou o punho com força enquanto mordia os lábios. Sua expressão calma habitual desmoronou um pouco. Eu fiz tudo o que pude para salvá-la, mas a maldição é simplesmente forte demais. Apesar dos meus poderes, tudo o que pude fazer foi assistir enquanto ela morria lentamente devido à maldição. Eu até tentei alimentá-la com uma lágrima élfica quando a trouxe de volta a Isanor, mas foi em vão, pois sua energia vital continuava a se esvair a uma taxa alarmante. Respirando fundo, uma profunda tristeza passou pelo rosto da rainha enquanto ela murmurava. No final, o melhor que consegui foi selá-la aqui. Levantando a cabeça, a rainha virou-se para olhar para o casulo que estava conectado às muitas raízes que vinham do teto da sala. O casulo aqui irá constantemente alimentar sua energia vital, mantendo-a viva, mas, no final, apesar de toda a energia vital que entrava em seu corpo, a maldição está lentamente consumindo-a. A menos que possamos encontrar uma cura para a maldição, não há como despertá-la. Um pesado silêncio desceu sobre a sala assim que as palavras da rainha se apagaram. Tendo ouvido cada palavra que a rainha disse, Amanda virou-se para olhar para a figura de sua mãe que descansava pacificamente dentro do casulo. Lágrimas escorriam por seu rosto. Sinto muito. Amanda murmurou em sua mente enquanto seus ombros tremiam ainda mais. E obrigada por tudo que você fez por mim. Capítulo 427, fase de 32-2. The Author's POV. Domínio humano, cidade de Ashton. No momento em que foi anunciado que a conferência seria transmitida por todo o domínio humano, uma onda de empolgação tomou conta da cidade enquanto todos ajustavam seus dispositivos para transmitir o torneio na íntegra. Segundo fontes, apenas 6 humanos conseguiram se qualificar para a fase de 32. Transmitidas em todas as telas, as faces de 2 comentaristas eram vistas enquanto conversavam. Entre eles, uma comentarista feminina, de rosto bonito e cabelos negros brilhantes que caíam suavemente sobre os ombros. Vestindo um lindo vestido, ela parecia especialmente radiante. Seu nome era Lorena, e ela era uma famosa heroína ranqueada. Ao seu lado, com postura ereta, traços atraentes e cabelos castanhos, estava seu co-apresentador, Zack Midlespel, também um famoso herói ranqueado. No momento, os dois comentavam sobre os concorrentes que se aproximavam. Cairo Leum, Aaron Hinestone, Kevin Voice, Amanda Sterne, Jim Orton e Ava Leafis. Zack sorriu ao cruzar os braços sobre a mesa antes de olhar diretamente para as câmeras. Desses 6, vocês já devem conhecer 4, certo? Sorrindo, ele pressionou um dedo sobre a mesa e 4 perfis brilharam mais intensamente. Aaron Hinestone, Kevin Voice, Amanda Sterne e Jim Orton. Abaixo de seus perfis, havia uma breve descrição deles, incluindo altura, idade e uma visão geral de seu passado. Não vou entrar em muitos detalhes sobre esses 4 indivíduos, já que vocês podem facilmente encontrar informações sobre eles online. Porém, o que farei é falar sobre os 2 restantes, Ava Leafis e Cairo Leum, os 2 cavalos de Troia do torneio. No momento em que suas palavras se apagaram, as telas de todos os presentes escureceram e reprises de suas lutas começaram a aparecer nas telas. Isso persistiu por bons 5 minutos antes que as telas voltassem ao normal, e a câmera agora estava direcionada para Lorena, cujo sorriso encantou alguns dos espectadores. Como vocês viram, os 2 competidores que mostramos não chegaram onde estão apenas por sorte. Especialmente Ava Leafis, que conseguiu derrotar um oponente que estava 2 classificações acima dela. Um pequeno quadrado apareceu ao lado dela, exibindo o momento em que Ava conseguiu derrotar seu oponente.
Seu figura destemida, ereta no meio do palco, ao vencer seu oponente instantaneamente fez os corações de muitas pessoas pulsarem de excitação. Imagino que muitos de vocês devem estar se perguntando quem ela é. Redirecionando a atenção dos espectadores para si mesma, Lorena sorriu de forma misteriosa. Bem, não se preocupem, já fizemos uma investigação sobre ela. Pressionando a mesa, o perfil de Ava iluminou-se. Segundo fontes, Ava Leafis era alguém que costumava estudar na prestigiosa Locke, mas em seu segundo ano decidiu abruptamente abandonar o curso. Quanto ao motivo de sua saída, a Locke se recusou a nos dar mais informações. Balançando a cabeça, Lorena encolheu os ombros antes de continuar. Ela tem a mesma idade que os outros concorrentes e sua profissão é domadora de bestas. Uma classe extremamente difícil de dominar. No entanto, não a tratem como uma domadora de bestas comum. Ava, aqui, consegue na verdade convocar mais de uma besta ao mesmo tempo. Algo que é quase completamente inaudito. Alguns poderiam chamá-la de um talento geracional. Lorena fez uma pausa e virou sua atenção para a câmera que estava apontada para ela. Não se sabe muito sobre ela após sair da Locke, mas o que quer que ela tenha feito, parece ter funcionado, já que agora ela se qualificou para o top 32. Arrumando o cabelo para trás, Lorena pegou alguns papéis na mesa antes de organizá-los com cuidado. Um olhar mais sério surgiu em seu rosto. Agora, quanto ao outro competidor, Kaeru Leum, não se sabe muito sobre ele. Como a maioria de vocês pode perceber, ele está claramente usando um pseudônimo. As delicadas sobrancelhas de Lorena se franziram. Não sabemos realmente por que ele escolheu esse nome, mas de acordo com o que encontramos, Kaeru Leum significa azul em latim. Franzindo os lábios, Lorena virou-se para Zack, que sorriu e continuou por ela. Como não conseguimos encontrar nada sobre este competidor, tudo o que podemos fazer é mostrar a vocês seu estilo de luta. Assim que suas palavras se apagaram, as telas escureceram e reprises de Kaeru Leum começaram a aparecer nas telas de todos presentes. Isso continuou por mais um minuto antes que a tela voltasse ao normal e Lorena e Zack reaparecessem. Como vocês podem ver, a forma como Kaeru Leum luta é, como eu diria, muito única. Havia uma certa incerteza em seu tom ao dizer essas palavras, mas ele rapidamente continuou. De qualquer forma, a maioria de vocês está interessada no que ele está usando, e recebi informações de que o artefato que ele está utilizando se chama Carta Mágica e é uma das mais recentes invenções feitas por Melissa Hall. Segundo fontes, qualquer um que tenha mana pode usá-las, e isso essencialmente permite que uma pessoa lance um feitiço como um mágico comum. Uma vez que o assunto mudou para as cartas mágicas, todo o interesse em Kaeru Leum desapareceu, já que cada espectador queria saber mais sobre elas. Na verdade, não eram apenas os espectadores que queriam saber mais sobre as cartas mágicas, mas quase todas as grandes corporações, como guildas e empresas, também estavam ansiosas para descobrir mais sobre elas. A ideia das cartas mágicas era revolucionária. Ao mesmo tempo, em Isanor. De qualquer forma, a maioria de vocês está interessada no que ele está usando, e recebi informações de que o artefato que ele está utilizando se chama Carta Mágica e é uma das mais recentes invenções feitas por Melissa Hall. Segundo fontes, qualquer um que tenha mana pode usá-las, e isso essencialmente permite que uma pessoa lance um feitiço como um mágico comum. Ugh! Olhando para a tela à minha frente, vi o rosto de Melissa contorcer-se de forma feroz. Estando ao lado dela, dei um passo para o lado. É melhor me afastar o máximo que puder. Para onde você pensa que está indo? Parece que Melissa não ia deixar isso passar, pois virou-se para me encarar. Depois disso, agarrou minha roupa e aproximou seu rosto do meu. Seu rosto irritado destoava totalmente de suas características bonitas, tornando a cena bastante cômica. Era realmente difícil conter o riso. O que você acha tão engraçado? Nada. Respondi enquanto desviava o olhar. No entanto, isso não parecia funcionar, já que ela aumentou a pressão e aproximou meu rosto ainda mais do dela enquanto me ameaçava. Não pense por um segundo que não vou fazer nada com você por essa pequena palhaçada que você fez. Você tem ideia de quanto problema você me trouxe? Balancei a cabeça. Não, não realmente. O rosto de Melissa se contorceu ainda mais com minhas palavras. Sua pele pálida ficou completamente vermelha de raiva, e eu podia ouvir o som de seus dentes rangendo. KRRR. KRRR. Ouvindo o som de seus dentes rangendo, não consegui evitar comentar. Você soa igual a um orc. No momento em que essas palavras saíram da minha boca, eu meio que me arrependi de tê-las dito, mas ao ver o rosto de Melissa passar de vermelho para roxo,
todo esse arrependimento rapidamente se dissipou, e uma sensação de conquista tomou conta de mim. É assim que se sente vencer a Melissa. Para ser sincero, era viciante. Mas parecia que eu era a única que se sentia assim, pois a boca de Melissa tremia incontrolavelmente. Seus olhos logo se reviraram de raiva. Vê. Você. Ok, sinto muito. Por favor, não fique brava, eu vou compensar de alguma forma. Você? Compensar. Melissa de repente começou a rir. Era uma risada falsa. No entanto, como você vai me ajudar? Ela cuspiu. Você pode soltar primeiro. Tudo bem. Tocando suas mãos que ainda seguravam minha roupa, Melissa soltou a pressão e eu arrumei. Olhando cautelosamente em sua direção, continuei. Lembre-se de quando revelei uma forma de resolver a intoxicação por mana. Calmando-se, com um olhar pensativo, Melissa acenou com a cabeça. Sim, eu me lembro. Não sei se você revelou isso de propósito ou se estava apenas sendo estúpido. Minha boca se contorceu com suas palavras, mas, como a pessoa mais madura, eu me contive de dizer algo. Bem, e se eu te dissesse que existe outra maneira? Uma forma mais rápida e simples de resolver a intoxicação por mana. Oh! A sobrancelha direita de Melissa se levantou de repente. Havia interesse em seus olhos assim que eu disse essas palavras. Olhando para ela, franzi a testa. Honestamente, não sei se a teoria funcionará ou não. Originalmente, essa era uma teoria que Melissa descobriria sozinha no futuro, mas com tudo o que estava acontecendo, eu duvidava que ela tivesse tempo para isso. Além disso, eu só tinha uma ideia vaga de como a teoria funcionava. Agora que penso nisso, será que sei tantas teorias por causa das memórias implantadas na minha cabeça? Então, foi Melissa realmente quem as criou? Essa era uma boa pergunta. Ela realmente foi a responsável pelas teorias no final? Ou eram algo que a figura misteriosa implantou em mim? Quero dizer, como eu poderia de repente puxar tantas teorias de um romance que escrevi? Romances apenas arranham a superfície da maioria das teorias, mas o conhecimento de conhecer o romance não deveria ter me ajudado a elaborar as coisas que fiz no passado. E então? Ouvindo a voz irritada de Melissa, eu voltei ao presente. Coçando a parte de trás do pescoço, sorri de forma tímida. Não acho que este seja o momento certo para eu te contar a teoria. Preciso de um tempo para escrevê-las corretamente. Além disso, não é como se agora fosse o momento certo. Virando a cabeça, olhei para a enorme multidão que se reunirá abaixo da enorme árvore. Tudo bem. Percebendo a situação também, Melissa eventualmente cedeu, para meu alívio. Então, sem dizer mais nada, ela deixou a arena. Pelo visto, ela não aguentava mais minha presença. Não que eu me importasse. Eu ganhei. HM. Enquanto olhava ao redor, foi então que avistei uma figura familiar sentada à distância. Era Amanda. No momento em que meus olhos pararam nela, minha testa se franziu. O que há de errado com ela? Embora Amanda geralmente tivesse uma expressão indiferente, naquele momento, seu rosto estava especialmente gélido, afastando qualquer um que tentasse se aproximar. Bem, qualquer um, exceto eu. Andando até ela, sentei-me calmamente ao seu lado. Então, voltando-me para ela, perguntei: Você está bem? Levantando lentamente a cabeça e olhando para mim, Amanda acenou com a cabeça. Sim. Olhando profundamente em seus olhos, abaixei a cabeça e olhei para seu uniforme antes de suspirar. Diga, você não me chamou de mentiroso há pouco tempo. O que você quer dizer? As sobrancelhas de Amanda se franziram. Em vez de responder, eu me inclinei um pouco e abaixei-me. Embora eu não pudesse dizer como Amanda reagiu à minha ação repentina, pelo jeito que seu corpo se estremeceu um pouco, percebi que ela ficou surpresa com o que eu fiz. Ignorando isso, peguei seu sapato e amarrei seus cadarços. Assim que terminei, lancei um olhar cheio de sabedoria para ela. Para alguém que é tão obsessiva por limpeza quanto você, esquecer de amarrar os cadarços significa que algo está errado. Encontrando meu olhar, Amanda mordeu suavemente os lábios antes de fechar os olhos. Por alguns segundos, sua testa relaxou e ela repetidamente balançou a cabeça. Eventualmente, olhando profundamente em meus olhos, ela disse suavemente: É sobre minha mãe. É. Suas palavras repentinas me pegaram completamente de surpresa. Eu ouvi errado. Ela acabou de mencionar algo sobre sua mãe? Na verdade, eu não sabia muito sobre sua mãe. Ela nunca apareceu nas memórias implantadas na minha mente. Além do fato de que ela havia deixado Amanda quando era jovem,
eu realmente não sabia mais nada. Amanda acenou com a cabeça, antes de dizer suavemente: ela está aqui. O quê? A surpresa dentro de mim cresceu ainda mais, e minhas costas se endireitaram. Inconscientemente, meu coração acelerou um pouco. Olhando ao redor, abaixei um pouco a cabeça e perguntei suavemente: ela está aqui? Tipo, aqui mesmo. Amanda acenou com a cabeça novamente. Mas assim que ela estava prestes a continuar falando, toda a arena explodiu em aplausos. Seguindo os aplausos, vi uma figura familiar aparecer em uma das projeções abaixo da árvore. A figura familiar era ninguém menos que Ava, que se destacava orgulhosamente na tela com a flauta na mão. Então, após sua aparição, um elfo apareceu na tela. Com cabelos que mesclavam dourado e prateado, o elfo estava orgulhosamente de pé na extremidade oposta a Ava. Após sua aparição, um árbitro materializou-se entre os dois. Para a primeira rodada de 32, a partida será Ava Leafis contra Amélia. Assim que suas palavras se apagaram, observando ambos para garantir que estavam prontos, o árbitro levantou a mão e abaixou. Começar. Capítulo 428, fase de 32-3. The Author's POV. Começar. No momento em que as palavras do árbitro se dissiparam, tanto Ava quanto Amélia se moveram simultaneamente. Levantando a mão, o mana no ar se aglutinou em direção à palma da mão de Amélia, criando uma bola de vento pressurizado em forma circular. Em questão de segundos, a bola cresceu até o tamanho de uma bola de basquete antes de, com um grito baixo, Amélia direcionar a bola na direção de Ava. Swoosholhos. Com um som sibilante, a bola rapidamente se dirigiu em direção a Ava, cortando o ar a uma velocidade aterrorizante. Era tão rápida que os espectadores abaixo não conseguiram ver nada. Enquanto isso, Amélia se preparava para atacar, segurando 3 cartas azuis. Ava rapidamente canalizou seu mana nelas e as lançou à sua frente. Ao fazer isso, pressionou o pé no chão e empurrou seu corpo para trás. Xin. No momento em que as cartas deixaram sua mão, 3 enormes pilares de gelo se materializaram à sua frente. Bang! Foi então que a bola entrou em contato com eles, e uma explosão aterrorizante ressoou por toda a arena. Mas é importante notar que Ava estava 2 níveis inferiores a Amélia, assim como as cartas. No momento em que a bola colidiu com os pilares, eles se despedaçaram instantaneamente em pedaços como vidro quebrado, criando uma pequena névoa no ar. Felizmente, Ava já conhecia a fragilidade dos pilares de gelo. A única razão pela qual os usou foi para ganhar tempo para seu próximo movimento, que foi exatamente o que ela fez. Tirando sua flauta, ela rapidamente soprou em sua extremidade. Uma melodia melodiosa ecoou por toda a arena. Enquanto Ava soprava a flauta, o ataque de Amélia não parou. A única coisa diferente era que seu impulso havia diminuído. Isso era, claro, resultado dos pilares de gelo. Em questão de segundos, o ataque já estava na frente de Ava. No entanto, foi então que algo aconteceu. Justo quando o ataque estava prestes a atingi-la, uma criatura maciça semelhante a um boulder se materializou à sua frente e colidiu com o chão com um estrondo alto. Bum! Então, seguindo a aparição da criatura, uma explosão aterrorizante ressoou por toda a arena quando a bola colidiu com a criatura. Poeira e detritos voaram pelo ar, bloqueando a visão de todos os presentes. Enquanto isso, os corações de todos os humanos que assistiam apertaram-se enquanto todos se perguntavam: Ava conseguiu parar o ataque ou não? Felizmente, toda dúvida pareceu se dissipar nos segundos seguintes, à medida que a poeira assentava, revelando uma enorme criatura semelhante a um besouro parada em frente a Ava. Com sua parte anterior aberta e apenas algumas arranhaduras, a criatura parecia completamente ilesa. Além disso, atrás dela estava Ava, que mantinha a flauta pressionada contra os lábios. A confusão instantaneamente apareceu nos rostos dos espectadores ao olharem para a criatura em frente a Ava. Felizmente, os comentaristas não estavam ali apenas para fazer figuração, pois Lorena rapidamente comentou: Isso aí é um besouro com placas metálicas. Uma criatura que tem baixo poder de ataque, mas uma incrível capacidade defensiva. Em resumo, são tanques formidáveis. Acenando com a cabeça, Zack logo complementou ao lado. A excitação brilhava em seus olhos. Certo, como vocês acabaram de ver, apesar de ser uma criatura de baixo nível, ainda assim foi capaz de suportar o impacto de Amélia, o adversário de Ava. Oh, parece que Ava vai invocar mais criaturas, acrescentou Lorena, apontando para a tela à sua frente. E assim que suas palavras se dissiparam, Ava mais uma vez soprou na flauta. Após seu sopro,
Um brilho sutil envolveu a flauta enquanto mais 3 criaturas se materializavam repentinamente ao seu lado. Assim que as criaturas apareceram, o rosto de Ava empalideceu consideravelmente. Assim que as 3 criaturas apareceram, uma expressão de percepção surgiu no rosto de Zack enquanto ele murmurava suavemente. Interessante, então Ava está adotando uma abordagem defensiva. As criaturas que Ava acabará de invocar eram conhecidas como aranhas de teia de aço, uma classe aterrorizante de criaturas que podiam disparar teias tão resistentes e poderosas quanto aço. Assim que as palavras de Zack se dissiparam, Amélia, que não estava parada, atacou novamente. Desta vez, ele invocou 3 bolas. Levou apenas alguns segundos para criá-las, e assim que terminou, rapidamente as enviou na direção de Ava. Infelizmente para ele, Ava estava pronta. Estalando os dedos, as 3 aranhas de teia de aço que ela invocou rapidamente se distanciaram em uma pequena formação triangular. Pela rapidez e prontidão com que elas se posicionaram, ficou claro para todos os presentes que Ava havia praticado essa formação muitas vezes. Baixando a parte inferior do corpo, as aranhas rapidamente dispararam teias na direção de onde os ataques vinham, criando uma grande rede resplandecente. Mas isso não era tudo. Após a aparição da próxima, o besouro com placas metálicas rapidamente se moveu alguns metros atrás da teia. Isso, claro, foi sob as instruções de Ava, que orquestrou tudo de trás. E assim que o besouro metálico chegou, os 3 ataques colidiram com as teias. Assim como um paraquedas, no momento em que as bolas entraram em contato com as teias, elas se inflaram significativamente. Snap! Snap! No final, no entanto, parecia que o poder de Amélia ainda era forte demais para que algumas teias parassem. Um som baixo de estalo ressoou por toda a arena enquanto as teias de aranha rapidamente se desfaziam. Contudo, o propósito das redes não era parar os ataques, mas apenas perturbar seu impulso. Uma vez que a energia dentro do recinto se dissipou, Ava se virou na direção do besouro com placas metálicas, que rapidamente avançou e enfrentou os ataques de frente. Bum! Bum! Explosões altas mais uma vez reverberaram por toda a arena enquanto o besouro com placas metálicas escorregava de volta em direção à borda da área. TSSSS. No momento em que o besouro escorregou de volta e o público pôde ver sua aparência, todos contiveram a respiração. Com sua camada externa completamente rachada, o besouro metálico estava em péssimas condições. Tentando se manter em pé, seu corpo vacilava repetidamente e, eventualmente, incapaz de se segurar por mais tempo, caiu rapidamente ao chão com baixo tud. Olhando na direção do besouro com placas metálicas, Ava disse suavemente: "Volte." Soprando em sua flauta, o besouro rapidamente desapareceu da arena e entrou na pequena dimensão pocket dentro da flauta. Após seu desaparecimento, a expressão de Ava se tornou incrivelmente sombria. Estava claro que ela não esperava que sua besta perdesse tão rapidamente. Svoxolhos. Para piorar a situação, Amélia, que estava atrás com um sorriso arrogante no rosto, atacou novamente. Apontando o dedo para o céu, o ar de repente se agitou em direção à ponta de seu dedo enquanto uma pressão aterrorizante descia sobre a arena. Seguindo seu movimento, ele olhou na direção de Ava antes de apontar o dedo para ela. "Vai!" Ele murmurou em voz baixa antes de atacar. Como uma tempestade furiosa, o ataque desabou sobre Ava e suas bestas. Ao contrário dos ataques anteriores, esse cobriu quase metade da arena e tanto ela quanto suas criaturas foram rapidamente arrastadas para dentro dele. Olhando para o ataque, Ava não contra-atacou. Em vez disso, colocou a boca na flauta mais uma vez e soprou. Um som melodioso sutil ecoou, após o qual todas as aranhas desapareceram da arena. Isso não era tudo. Soprando na flauta mais uma vez, Ava se virou e correu em direção à borda da arena. Assim que chegou à borda, sem olhar para trás, ela saltou para fora da arena, para o choque de todos os presentes. Isso. Atualizado de FRWIBNUVILCUM. Testemunhando Ava saltar para fora da arena, Lorena e Zack, que assistiam do estúdio, se levantaram em choque, com as mãos pressionadas sobre a mesa. Então, trocando olhares por um bom segundo, olharam de volta para as câmeras e se deixaram cair nas cadeiras. Senhoras e senhores, parece que a concorrente Ava Leafizá. Espere, olhe. Cortando Zack, Lorena de repente se levantou e apontou para a tela, onde Ava estava parada bem atrás de Amélia, que olhava para o árbitro com uma expressão de expectativa. Estava claro que ele estava esperando que ele anunciasse o vencedor. E assim que o árbitro estava prestes a dizer algo, Amélia de repente sentiu uma premonição sinistra. Mas era tarde demais, pois ele sentiu de repente uma poderosa flutuação de mana vinda de trás dele.
Virando-se de maneira relâmpago, ele estendeu a mão em direção à fonte, mas quando um círculo mágico apareceu em sua mão, 5 grandes pilares de fogo engolfaram todo o seu corpo. A fonte dos pilares de fogo não era outra senão Ava, que rapidamente seguiu soprando em sua flauta. 6 bestas apareceram simultaneamente à sua frente. Das 6 bestas, 3 eram as mesmas aranhas de antes, enquanto as outras 3 eram lobos ferozes que rapidamente mergulharam em direção a Amélia, que estava sendo consumido pelas chamas. Uma expressão de total choque apareceu nos olhos dos espectadores assistindo a cena. Em um momento, pensaram que Amélia havia vencido, quando de repente Ava virou o jogo e agora estava ganhando. E assim que os lobos estavam prestes a mergulhar sobre ele, uma mão desceu de cima, derrubando todos, incluindo as chamas que consumiam Amélia. Uma vez que o fogo desapareceu, a figura desgastada de Amélia apareceu no palco. Com respirações pesadas e roupas desfeitas e queimadas, ele encarou a direção de Ava. Sua vadia! Ele rosnou enquanto se levantava fraco. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a voz do árbitro ressoou por toda a arena. Vencedor da partida, Amélia. Ele avançará para a rodada de 16. No momento em que todos ouviram a voz do árbitro, expressões de confusão apareceram nos rostos dos espectadores. Isso foi especialmente notável para os espectadores humanos que começaram a lançar xingamentos em suas telas. Como Ava poderia ter perdido quando ela claramente destruiu seu oponente? O árbitro estava cego. Enquanto isso, Zack tinha uma expressão pensativa enquanto olhava para a tela. Ao seu lado, Lorena percebeu isso e perguntou: "Você descobriu algo?" Observando a tela por mais alguns segundos, Zack eventualmente acenou com a cabeça com uma expressão complicada. Sim. No momento em que os espectadores ouviram isso, eles instantaneamente ficaram em silêncio. Com um profundo suspiro, Zack seguiu apontando para as bordas da arena. Se não estou errado, no momento em que Ava pulou para fora da arena, ela deve ter invocado algum tipo de besta aérea para carregá-la até o outro lado da arena. Em suma, a razão pela qual ela foi capaz de ir para o outro lado foi porque voou na parte inferior da arena. Todos acenaram com a cabeça ao ouvirem essa avaliação. A maioria das pessoas também havia chegado a essa conclusão ao vê-la aparecer do outro lado da arena. Balançando a cabeça, Zack disse com pesar: "Infelizmente, de acordo com as regras, no momento em que a cabeça do concorrente cai abaixo do nível da arena, eles estão fora dos limites, e como a cabeça de Ava de fato caiu abaixo do nível da arena, só posso lamentar que ela perdeu." Expressões de compreensão apareceram nos rostos de todos que estavam ouvindo enquanto finalmente entenderam o motivo da sua derrota. Dito isso, Ava se saiu espetacularmente e podemos dizer que ela não nos envergonhou. Se não fosse pelas regras, ela teria vencido. Zack acrescentou enquanto se levantava e começava a aplaudir. Seguindo seu exemplo, todos no estúdio fizeram o mesmo. Ótimo trabalho! Obrigada! Saudando Ava na base da árvore, levantei minha mão e trocamos um high five. Peck! Assim que trocamos o high five, passando por mim, Ava murmurou suavemente: "Eu fiz como você me disse." "MHM, eu vi." Um sorriso surgiu em meu rosto assim que ouvi suas palavras. O que aconteceu agora foi intencional. Desde o começo, Ava e eu sabíamos que havia uma baixa probabilidade de ela vencer seu oponente. Dito isso, eu disse a ela para ainda tentar e, se as coisas não funcionassem, apenas fazer o que eu planejei, que foi exatamente o que aconteceu. Ir por baixo da arena e basicamente emboscar Amélia por trás. Depois de analisar os arquivos de Amélia, percebi que ele era um dos homens de confiança de Vaalium. Você sabe, o elfo simpático que conhecia um dia. Naturalmente, ao saber disso, minha petulância interna aflorou. Na remota possibilidade de você achar seu oponente forte demais para vencer, pule da arena, use a gravidade para te levar até o outro lado e ataque sem pena. Não segure nada, destrua-o. Essas foram as palavras exatas que eu disse a ela. Como Amélia conhecia as regras, ele provavelmente não pensaria que Ava faria um erro tão bobo, e explorando esse fato, bem, o que acabou de acontecer, aconteceu. Além disso, dado o olhar inocente de Ava, ninguém a culparia por isso. Olhando na direção de onde Amélia estava, completamente humilhado e irritado, o sorriso em meu rosto se ampliou. Então, lançando um olhar à distância, onde um elfo de cabelo prateado estava parado, murmurei suavemente em minha mente: "Não se preocupe, há muito mais por vir." Isso foi apenas o começo. Capítulo 429. Fase de 32-4. The Author's POV. O que se seguiu após a luta de Ava foi uma série de outras batalhas.
Como ainda não era minha vez, voltei a me sentar nas arquibancadas e apenas aproveitei os combates. Como alguns deles poderiam ser meus futuros oponentes, não queria perder nenhum detalhe sobre seu estilo de luta. Ao meu lado estava Amanda, que também estava focada nas outras lutas. Deixando as lutas de lado, ao olhar ao redor, não consegui ver os outros, exceto Jim, que estava sentado a algumas fileiras de distância de nós. Mas isso era esperado. Ava havia terminado sua luta e, portanto, decidiu voltar para descansar, enquanto Kevin estava prestes a entrar em combate em seguida. Quanto a Melissa, bem, não havia mais nada a dizer. Nesse momento, virei meu pulso e olhei para meu relógio, e também comecei a me preparar para a próxima luta de Kevin. No momento em que Kevin e Aaron aparecessem na tela, seria a hora de reativar o dispositivo. Depois de conversar com Kevin da última vez, tive a sensação insistente de que ele estava prestes a fazer algo com Aaron. A extensão de sua ação, eu realmente não sabia. Talvez ele até chegasse a matá-lo, mas, bem, considerando o fato de que as pessoas não mudam da noite para o dia, eu tinha minhas dúvidas sobre essa possibilidade. De qualquer forma, isso não importava muito. Eu estava preparado para qualquer que fosse o resultado da luta dele. Ah, certo. Você estava falando sobre sua mãe antes. O que era aquilo? Pensando sobre a luta de Kevin, foi então que me lembrei da conversa anterior que tive com Amanda e me virei para encará-la. Ao ouvir minhas palavras, Amanda voltou sua atenção para mim. Então, olhando em uma direção específica, ela se inclinou para frente e murmurou suavemente perto do meu ouvido. Eu te conto depois que as lutas de hoje terminarem. Agora não é o lugar certo para isso. Certo. Acenei com a cabeça. As palavras de Amanda faziam sentido. Considerando que o assunto em questão era algo muito pessoal, entendi que ela poderia estar desconfortável em falar sobre isso nesse tipo de ambiente. Eu apenas estava feliz por ela estar disposta a compartilhar algo assim. Isso significava que ela confiava em mim, certo? Talvez. Bem, tanto faz, eu deveria focar nas lutas no final. E foi exatamente nesse momento que a intensidade dos aplausos da multidão aumentou, marcando o fim de mais uma luta. É a vez do Kevin. Amanda disse de repente, enquanto direcionava sua atenção para uma das plataformas ao longe. Seguindo sua linha de visão, virei-me para olhar uma das projeções, e lá vi a imagem de Kevin aparecer. No momento em que ele apareceu, inclinei sutilmente a cabeça e toquei na tela do meu relógio. Assim que fiz isso, levantei a cabeça e olhei novamente na direção de Kevin. Deixo o resto por sua conta. Plataforma da alta cúpula. Calmamente sentado entre os outros líderes de cada respectiva raça, os olhos de Octavius estavam fixos em uma plataforma específica. Kevin Voice vs Aaron Hinestone. Não havia muitas coisas que interessassem a Octavius, mas dado o enorme potencial de Kevin Voice, assim como o fato de que ele fazia parte da União, ele, naturalmente, considerava a luta que se aproximava com mais importância do que as anteriores que já ocorreram. No entanto, a mesma coisa não podia ser dita sobre as outras pessoas sentadas próximas a ele, já que nem Gervis, nem Brutus, nem a rainha élfica pareciam particularmente empolgados com a luta que se aproximava. Vim. Justo quando a luta estava prestes a começar, Octavio sentiu uma pequena vibração vindo de seu relógio. Inclinando a cabeça e virando ligeiramente o pulso, suas sobrancelhas se franziram ao ver a mensagem. Recebemos novamente sinais da presença de 876. Estamos atualmente no processo de localizá-lo. Como devemos prosseguir? Batendo com o dedo na lateral da cadeira, Octavius respondeu brevemente. Continuem fazendo o que estão fazendo. Assim que localizarem o 876, me informe. Eu cuido disso. Entendido. Desviando sua atenção do dispositivo de comunicação, Octavius voltou a focar na luta que se aproximava. Todos os pensamentos sobre 876 desapareceram de sua mente. Por que eu me juntei à União? Kevin se perguntava enquanto estava na borda da plataforma. A razão pela qual ele se juntou à União foi para ter um apoiador importante. Depois do incidente na Loch, onde Ren morreu, Kevin queria nada mais do que se vingar de Aaron. Afinal, ele foi quem causou a morte de seu amigo. Ao longo dos anos, ele estabeleceu um objetivo, e esse objetivo era se vingar de Aaron. Ele havia feito muitos preparativos para isso também. Para se vingar de Aaron, Kevin teve que pesquisar minuciosamente seus apoiadores e conexões. Não era uma tarefa fácil, já que o apoio de Aaron era extremamente poderoso. Mesmo assim, Kevin não desistiu e continuou a investigá-lo profundamente. Foi então que encontrou muito material que poderia usar contra ele. Mas, assim que estava prestes a avançar em seus planos,
um misterioso livro vermelho apareceu de repente em seu quarto, e foi lá que ele descobriu que Ren não havia morrido. Daí, ele conseguiu aprender muitas coisas sobre o que realmente aconteceu e chegou à conclusão de que Ren tinha outros planos para Aron e abandonou todos os seus planos anteriores. No entanto, isso foi então, e agora é agora. As coisas mudaram, e ele não estava mais buscando vingança contra Aron por tudo o que ele fez no passado. Não. Agora, ele estava simplesmente tentando eliminar um espinho que havia crescido grande demais para seu próprio bem. Fuap! Com um som baixo, uma figura familiar materializou-se na extremidade oposta da arena. Ele parecia o mesmo do dia do incidente com Emma. Cabelo desgrenhado, olhos desfocados e círculos negros sob os olhos. No momento em que ele apareceu, os olhos de Kevin se tornaram mais frios. Faz tempo. Aron murmurou assim que seus olhos se encontraram com os de Kevin. Você gostou do que eu fiz com sua amiguinha da última vez? Ela está bem? Eu realmente não quis machucá-la. Foi apenas um acidente. Cada palavra que saiu de sua boca estava cheia de zombaria. Ele estava claramente tentando provocar Kevin. Se tivesse sido Kevin de antes, talvez ele tivesse conseguido algo. Mas depois de ter aquela conversa com Ren, Kevin passou muito tempo refletindo sobre suas ações anteriores, e foi então que percebeu que estava muito emocional e fraco. Ele percebeu que precisava mudar para se tornar mais forte. Portanto, cada palavra que saiu da boca de Aron simplesmente ia de uma orelha à outra. Isso, obviamente, não passou despercebido por Aron, cujo rosto se contorcia. Escute-me! Ele gritou. No entanto, mais uma vez, Kevin o ignorou. Fechando os olhos, estendeu a mão e uma espada apareceu de repente em sua mão. Como se uma onda tivesse acalmado sua mente, ele instantaneamente se acalmou e todo o barulho externo desapareceu. Respirando fundo e abrindo os olhos novamente, Kevin percebeu que o árbitro havia aparecido no palco. Encontrando o olhar do árbitro, Kevin acenou com a cabeça. Desviando sua atenção de Kevin, o árbitro olhou para Aron, que havia se acalmado, e acenou de volta. Uma vez que obteve o consentimento de ambos os lados, o árbitro levantou a mão e gritou: Comecem! Bang! Nem um segundo depois que as palavras do árbitro se dissiparam, o corpo de Aron desapareceu do local. Bem, pelo menos para aqueles que não conseguiram acompanhar sua velocidade. Sua velocidade era tão rápida que deixou uma imagem residual de si mesmo no lugar onde estava anteriormente. Foi apenas após alguns segundos que as pessoas perceberam que era uma imagem residual, e assim que essa realização aconteceu, a verdadeira figura de Aron apareceu de repente atrás de Kevin. Tão rápido! Todos pensaram em suas mentes, enquanto focavam sua atenção em Aron. Diferente dos outros, Kevin foi capaz de perceber instantaneamente onde Aron havia se movido. Sentindo algo frio roçar a parte de trás de seu pescoço, Kevin simplesmente se agachou. Swoosh. No momento em que sua cabeça se movia para baixo, uma lâmina fria apareceu repentinamente, cortando de maneira horizontal. Infelizmente para ele, o ataque de Aron errou. Apesar de ter perdido seu ataque, Aron rapidamente seguiu com outro ataque. Usando sua outra adaga, ele cortou para baixo. Mas Kevin estava um passo à frente dele. Pressionando seu pé contra o chão, o solo abaixo se partiu enquanto Kevin se impulsionava para trás, colidindo diretamente com Aron. Bang! Uma vez que seus corpos se tocaram, a postura de Aron começou a se desestabilizar. Isso era o que Kevin estava almejando. Dando um breve olhar na direção do árbitro, Kevin sabia que só tinha uma chance. Overdrive. Ele murmurou suavemente em seu coração. Uma onda tremenda de mana irrompeu de seu corpo enquanto seu nível rapidamente subia, quase alcançando o limite de. Isso não era tudo. Seguindo o uso de Overdrive, Kevin rapidamente mordeu os dentes onde duas poções de aumento de velocidade avançadas estavam escondidas. No momento em que as mordeu, uma onda de fluido frio rapidamente percorreu cada canto de seu corpo, enquanto a explosão de seus músculos aumentava ainda mais. Se a velocidade anterior de Kevin estava em torno do nível, agora estava ainda mais rápida, atingindo o nível. Claro, isso era apenas por um curto período de tempo, mas era o suficiente. Todo o acontecimento seguinte foi tão rápido que quase ninguém conseguiu reagir. Girando o corpo em um ângulo de 45 graus, Kevin agarrou sua espada longa com duas mãos e cortou para cima em um ângulo diagonal. Sim. Uma cortina de vermelho. Era assim que os espectadores e o público descreveriam a cena que estavam testemunhando. Tudo aconteceu tão rápido que a única coisa que viram foi o corpo de Aron congelar no meio do ar. O que se seguiu foi um jato de vermelho. Spurt.
O tempo parecia ter congelado naquele momento. Com os olhos arregalados e ainda fixos em Kevin, a última coisa que Aaron viu foram os olhos vermelhos de sangue de Kevin o encarando. A cor de seus olhos combinava completamente com o líquido vermelho que manchava sua visão. Então, inclinando a cabeça, Aaron assistiu horrorizado enquanto sua parte inferior se separava de seu corpo. O chão logo se aproximou e o que substituiu sua visão foi uma escuridão completa. Tud. Tud. Com 2 tuds, o corpo dissecado de Aaron caiu no chão, enquanto o sangue vazava continuamente da cintura para baixo. Svoocholhos. Nem um segundo depois que o corpo de Aaron caiu no chão, o árbitro apareceu ao seu lado e lançou um feitiço sobre ele. Mas já era tarde demais. Aaron havia morrido. Um silêncio ensurdecedor envolveu a arena enquanto todos focavam em Kevin, que estava no meio da arena, olhando para o corpo de Aaron com uma expressão indiferente. Enquanto seus olhos se detinham no agora morto Aaron, Kevin não sentiu um pingo de felicidade. Isso é o que eu deveria ter feito há muito tempo. Ele pensou consigo mesmo. Sobre as repercussões de ter matado Aaron na frente de todo mundo, Kevin apenas riu. Ele ia vencer o torneio. Ele iria provar ao mundo seu valor. Com a União o apoiando e mostrando quão valioso ele era, e daí se os pais de Aaron estivessem furiosos com ele, para a ira deles, ele a receberia de braços abertos. Como isso estava destinado a acontecer um dia ou outro, ele poderia muito bem destruí-los também. Muito suave, né? Dando uma última olhada no cadáver de Aaron, Kevin jurou naquele momento que destruiria qualquer um que estivesse em seu caminho. A guilda de Aaron sendo seu primeiro degrau. Enquanto Kevin estava mergulhado em seus próprios pensamentos, com uma expressão complicada no rosto, o árbitro lentamente se levantou. Ele claramente não estava feliz por não conseguir impedir a morte de Aaron, mas, por outro lado, matar era permitido. Ele estava apenas um pouco envergonhado, já que a rainha havia dito anteriormente a todos para reduzirem as chances de alguém morrer. Ele só podia culpar sua sorte. No entanto, quem teria esperado que Kevin de repente fizesse um movimento assim? Balançando a cabeça, o árbitro anunciou: vencedor da luta, Kevin Voice. Ele avançará para a rodada de 16. Após seu anúncio, a arena, que antes estava quieta, de repente explodiu em aplausos enquanto todos se levantaram e aplaudiram Kevin. Embora poucos tenham conseguido ver o que aconteceu, já que tudo ocorreu muito rápido, todos perceberam algo. Kevin Voice era muito mais forte do que eles originalmente anteciparam. Uma vez que todos perceberam isso, quase todos os humanos esqueceram a morte de Aaron enquanto olhavam para Kevin com olhos brilhantes. Finalmente, a esperança acendeu-se no coração de muitos humanos assistindo, enquanto todos compartilhavam o mesmo pensamento. Será que ele pode vencer? Após testemunharem o que acabará de acontecer, isso se tornou uma possibilidade muito real. O domínio humano rapidamente fervia de excitação com essa possibilidade. Enquanto isso, em pé sob a plataforma, com a boca aberta, eu encarava a figura de Kevin no meio das projeções. Caramba! Uma maldição escapuliu involuntariamente da minha boca enquanto olhava para Kevin. Embora eu tenha dito a ele que ele era muito suave, não pensei que ele mudaria tanto após uma conversa tão simples. Eu estava claramente chocado com o desenvolvimento repentino. Kevin realmente havia mudado além das minhas expectativas. Honestamente, senti-me bastante satisfeito ao ver sua mudança. Isso significava que ele realmente levou a sério as palavras que eu disse e se empenhou em mudar para melhor, ou melhor, pelo bem do futuro. Em uma nota positiva, a morte de Aaron não interferiu em nenhum dos meus planos. Inclinando a cabeça e olhando para meu relógio, um bocejo escapuliu da minha boca. Uau! Acho que é minha vez de me preparar. Após a luta de Kevin, havia mais 2 lutas, e depois era minha. Como não havia mais lutas para eu assistir, decidi apenas me preparar para minha luta que se aproximava. Se havia uma coisa da qual eu tinha certeza, era que se eu não me desse ao máximo, poderia acabar em uma situação pior do que a de Aaron. Portanto, dando uma última olhada na projeção de Kevin, despedi-me de Amanda e rapidamente me preparei para minha luta. Capítulo 430. Sua escolha 1. The Author's POV. Dentro de uma pequena sala. Com a cabeça baixa, Octavius estudava o corpo dissecado de Aaron. Ao seu lado, havia um homem com cabelo preto bem penteado e óculos quadrados. Ele estava usando um jaleco branco e luvas azuis em cada mão. Beep. Beep. Em sua mão, havia um pequeno transmissor que apitava repetidamente por toda a sala. O homem se chamava Conrad Johnson, e ele estava encarregado de encontrar vestígios de 876.
O fugitivo procurado que a União e o Monólito haviam concordado em caçar juntos. A primeira vez que ele viu vestígios foi em algumas partidas anteriores no torneio. Antes que pudesse obter uma leitura adequada, o sinal rapidamente desapareceu. Depois disso, ele conseguiu encontrar vestígios novamente e, ao reagir rapidamente, conseguiu descobrir de onde os vestígios vinham, mas quando fez, ficou com mais perguntas do que respostas. Você está dizendo que o transmissor que o Monólito nos deu está indicando que 876 é nada menos que Aron? Octavius perguntou, enquanto sua voz profunda e sem emoção ecoava por toda a sala. Sim, parece ser isso. Conrad acenou com a cabeça de maneira impotente antes de colocar o transmissor ao lado da cabeça de Aron. Beep. 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 No momento em que o transmissor tocou sua cabeça, o aparelho começou a apitar ainda mais alto. Com uma expressão complicada no rosto, Conrad retirou um pequeno tubo do tamanho de um dedo. Em seguida, pegando uma pequena amostra de sangue, colocou-a no tubo e agitou-o. Esse processo durou apenas alguns segundos antes que ele parasse. Quando parou, virou-se para olhar o tubo e, ao fazê-lo, balançou a cabeça. O sangue dele também está contaminado, assim como o Monólito disse. Uma dúvida começou a se instalar na cabeça de Conrad enquanto ele perguntava suavemente e com cuidado. É ele, não é? 876 é Aron. Mas, ao contrário de suas expectativas, Octavius balançou a cabeça. Não é ele. Não é ele. Conrad respondeu com uma expressão confusa no rosto. Seja pelo dispositivo de rastreamento ou pelo teste de sangue, todas as evidências apontavam que ele era, de fato, 876, então ele realmente não conseguia entender. Sem lhe lançar um olhar, Octavius continuou. Os paradeiros de Aron durante o tempo em que 876 esteve no Monólito podem ser facilmente encontrados. É impossível que ele seja 876. Antes do início do torneio, Octavius prestou atenção a todos os competidores promissores, e por isso, ele sabia que era impossível que Aron fosse 876. Uma vez que seus pensamentos pararam ali, com uma expressão de descontentamento no rosto, Octavius de repente pensou em algo. Colocando a mão sobre o rosto de Aron, ele de repente o apertou. Craque! O som de ossos se quebrando ressoou pela sala enquanto o sangue jorrava por todo o ambiente. Conrad, que havia assistido a tudo, abriu os olhos em choque, sem conseguir compreender a situação. Antes que pudesse dizer algo, Octavius retirou a mão. Foi então que Conrad percebeu um pequeno dispositivo que estava repousando no meio de seu dedo. Supostamente, esse era o dispositivo de rastreamento. Analisando-o calmamente por um minuto, Octavius o entregou a Conrad. Analise isso. Veja se há algo escondido dentro. Sim. Com os dedos trêmulos, Conrad pegou o chip e acenou com a cabeça fraco. Depois disso, dando uma última olhada em Aron, Octavius deixou a sala. Cidade de Ashton. Dentro de uma residência privada pertencente à guilda de caçadores de demônios, duas pessoas estavam sentadas em frente a um sofá, olhando para uma projeção holográfica à sua frente. Exibidas nas projeções estavam as imagens do torneio. Das duas pessoas sentadas no sofá, uma era um homem e a outra uma mulher. Com cabelo loiro e olhos azuis, a mulher parecia deslumbrante. Por outro lado, o homem parecia menos impressionante, no entanto, seu olhar sério e afiado transmitia seu próprio charme. Com a mão esquerda sobre a coxa do homem, a mulher, Samantha Dover, cobriu a boca com a mão enquanto murmurava. Estou feliz que não deixamos a Nola ver isso. Sim. Ronald acenou com a cabeça. Ele concordou plenamente com suas palavras. Isso foi especialmente após a última partida em que viram um competidor sendo cortado ao meio por alguém. A cena era simplesmente muito grotesca para alguém tão jovem quanto Nola ver. Pressionando a mão contra a bochecha, Samantha se perguntou. Me pergunto quando será a vez do Ren. Enquanto dizia essas palavras, uma expressão de expectativa surgiu em seus olhos. Originalmente, ambos não estavam muito interessados no torneio, no entanto, ao receber uma dica anônima de que Ren participaria, deixaram tudo o que estavam fazendo e decidiram assistir ao torneio juntos. Ele deve estar chegando em breve. Ronald respondeu de forma sucinta. Apesar de soar estoico, Samantha podia sentir a empolgação e a nervosidade em sua voz enquanto aguardava a performance do filho. Empolgação pela perspectiva de ver seu filho brilhar no torneio e nervosismo pelos perigos que o aguardavam. Especialmente após ter visto tantas lesões e até mortes.
Mas não se passaram nem mesmo um segundo após ele dizer essas palavras e o campainha da porta da frente tocou. Din. Dom. Virando-se para se olhar, a dupla olhou curiosamente na direção da porta. Então, levantando-se, Samantha caminhou calmamente até a porta. Oh meu! Verificando a câmera para ver quem era, uma expressão de choque apareceu no rosto de Samantha não muito depois, enquanto ela rapidamente se dirigia até a porta e a abria. Clank. Com um sorriso radiante no rosto, ela cumprimentou os convidados. Bem-vindos! Ao mesmo tempo, parado perto do portal que transmitiria os competidores para as plataformas, Kimura tinha uma expressão calma no rosto. Ou melhor, parecia entediado. Ele não estava nem um pouco empolgado com seu próximo oponente. Ele era apenas um humano, afinal. Ele poderia tê-lo descartado anteriormente por ser humano, mas depois de testemunhar a força de Kevin não muito tempo atrás, decidiu não menosprezá-los tanto assim. Ele reconheceu o fato de que nem todos os humanos eram inúteis. Mesmo assim, ele ainda não tinha uma alta consideração por seu próximo oponente. Afinal, já era raro o suficiente que os humanos tivessem alguém tão forte quanto Kevin, mas ter dois? Kimura não acreditava nas chances. Enquanto seus pensamentos paravam ali, seu olhar cruzou com uma das pessoas que gerenciavam os portais. Então, dando um passo à frente, ele entrou lentamente no portal. O que foi esse olhar? Observando Kevin que acabará de sair do portal, meu rosto se inclinou um pouco para trás enquanto meus olhos se estreitavam. A forma como ele saiu do portal, bem, como eu deveria descrever? Parecia que ele estava tentando agir como um cara durão de propósito. No momento em que Kevin ouviu minhas palavras, suas sobrancelhas se contraíram um pouco. Do que você está falando? Você sabe exatamente do que estou falando. Respondi com um olhar significativo. Erguendo a sobrancelha, Kevin olhou para a direita e para a esquerda antes de se inclinar levemente para frente e sussurrar. Na verdade, eu estava tentando imitar você. Imitar a mim? Sim. Kevin acenou com a cabeça repetidamente. Sabe, quando você fica todo dramático e tal, e para ser honesto, acho que fiz um ótimo trabalho. A resposta de Kevin foi tão inesperada que não consegui responder adequadamente. Foi então que um sorriso vitorioso apareceu no rosto de Kevin enquanto ele me dava um tapinha no ombro. Vou te esperar nas arquibancadas. Se puder, tente terminar a partida tão rápido quanto eu. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa de volta, Kevin se despediu e saiu diretamente. Havia muitas coisas que eu queria dizer a ele antes de ele ir, como o fato de que ele havia se dopado para a vitória, mas, por outro lado, estavam dentro das regras, então realmente não poderia dizer nada. Diferente dos torneios do Loki, este não era um torneio de crianças. Além da regra de sair dos limites, que foi estabelecida propositalmente com a intenção de limitar o espaço dos competidores, havia muito poucas regras colocadas no torneio. Isso foi obviamente feito de propósito. Afinal, em uma luta de verdade, regras não existem. Seja artefatos, poções, assassinatos ou qualquer coisa que normalmente seria banida em torneios realizados no domínio humano, tudo era permitido aqui. Os árbitros estavam lá apenas para iniciar e encerrar a partida. Mortes eram inevitáveis, e se alguém morresse, embora isso pudesse parecer ruim para eles, realmente não era algo que valesse a pena mencionar. Não posso dizer que era contra isso, para ser honesto. Afinal, apenas por meio desses tipos de torneios alguém poderia realmente exibir seu poder total. Esse não era um torneio suave onde todos se abraçavam uns aos outros após o final de cada partida. Não, esse era um torneio de verdade. Um torneio destinado a replicar a realidade. Cairo Leão, dirija-se ao portal 7. Me despertando de meus pensamentos, estava a voz de uma das pessoas responsáveis por supervisionar os portões. Ao ouvir sua voz, imediatamente segui suas instruções e me dirigi ao portal, entrando. Svoxolhos. No momento em que saí do portal, uma brisa familiar passou pelo meu corpo enquanto eu olhava ao meu redor. Foi então que senti uma pressão aterrorizante vindo do outro lado da arena. Não precisei olhar para perceber que pertencia ao meu oponente. Kimura. De pé, ereto, usando uma armadura de couro que cobria a parte inferior de seu corpo e seu peito, Kimura olhava para o horizonte com olhos sonolentos. Submetido à sua pressão, eu apenas franzi a testa. Embora a pressão que ele estava liberando fosse forte, não era nada que eu não estivesse acostumado. Um olhar de surpresa passou pelos olhos de Kimura, enquanto seus olhos sonolentos se tornavam um pouco mais claros. Foi então que um árbitro apareceu de repente no meio da arena. Assim que o árbitro apareceu, estendendo minha mão, a espada de Malville apareceu em minha mão.
Dadas as circunstâncias atuais, não tive escolha a não ser usar a espada, e mesmo assim, como nosso terreno era limitado, não estava muito preocupado com seu comprimento curto. Colocando minha espada no lado direito da cintura, levantei a cabeça e encarei o árbitro. Uma vez que estive todo preparado, acenei com a cabeça. Assim que acenei com a cabeça, o árbitro virou-se para olhar para Kimor. Sentindo o olhar do árbitro, Kimor desviou os olhos de mim e acenou com a cabeça. Levantando a mão, o árbitro gritou: "Comecem!" Bang! Assim que as palavras do árbitro se desvaneceram, como se uma granada tivesse explodido, um som aterrorizante ressoou por toda a arena enquanto o corpo de Kimor desaparecia de seu lugar. Tudo aconteceu tão rápido que mal tive tempo de reagir. Felizmente, eu não era impotente. Olhos de Cronos. No momento em que ouvi a explosão alta, ativei os olhos de Cronos. A partir daí, tudo ao meu redor de repente começou a desacelerar significativamente. Droga! Uma vez que o tempo desacelerou, meu rosto ficou pálido enquanto fiquei chocado com o fato de que Kimor já estava apenas alguns pés de mim. É importante notar que ativei minhas habilidades no momento em que o ouvi se movendo. Para ele ter se movido tão longe, só poderia significar que sua velocidade era assustadora. Felizmente, eu não estava impotente. Com minha mão ao lado da cintura, diminui a intensidade com que o tempo desacelerava. Assim que isso aconteceu, o corpo de Kimor começou a se mover novamente em minha direção. Justo quando ele estava a alguns metros de mim, ativei minha outra habilidade. O único. O corpo de Kimor hesitou, e uma pequena abertura apareceu bem ao lado de seu ombro direito. A abertura era tão pequena que, se eu não tivesse os olhos de Cronos, nunca teria conseguido encontrá-la. Felizmente, eu consegui e rapidamente puxei minha espada. Com o tempo ainda fluindo lentamente, observei enquanto minha espada saía suavemente da bainha antes de entrar em contato com o corpo de Kimor. Assim que tocou seu corpo, desativei todas as minhas habilidades. O tempo que antes fluía lentamente, instantaneamente se acelerou e, de repente, senti uma pressão aterrorizante pesando sobre minha mão que segurava a espada. Spurt! Em seguida, sangue verde tingiu minha visão enquanto meu corpo deslizava para trás antes de parar perto da borda da arena. Uma vez que meu corpo parou, levantando a cabeça, vi Kimor me olhar com os olhos arregalados de choque. Com a mão pressionada em seu ombro que jorrava sangue, seus olhos, que antes eram sonolentos, mudaram completamente, assim como a aura ao seu redor. A arena, que antes estava barulhenta, também se tornou extremamente silenciosa enquanto eu sentia vários olhares sobre mim. Com um sorriso amargo no rosto, coloquei a mão no rosto e a apertei. Acho que o gato saiu do saco. Não fazia sentido esconder mais.